Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados, queridos irmãos que nos acompanham aí pelo Facebook, pelas mídias sociais. Que a bênção de Deus, que a presença de Deus, o Espírito de Deus esteja na sua vida nessa manhã. Eu quero orar por aqueles que estão enfrentando lutas ou problemas ou dificuldades, que nesse momento o Senhor possa trazer a vitória para você e para toda a sua família. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, te glorifico, te exalto nessa manhã. Bendito é o nome do Senhor, que nos abençoa, que nos guarda. Pai, venha nessa manhã curar os enfermos, meu Pai, expulsar os demônios, as enfermidades, as doenças, todo o mal que estiver na vida desses meus amados, queridos irmãos. Visita aqueles que estão no hospital, que estão passando por uma situação delicada de saúde. Que o Senhor venha com o sangue de Jesus a curar, a abençoar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre as nossas decisões, as nossas escolhas. Eu estou lendo da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Vou ler de uma versão atualizada. Não se deixe enganar. Não se pode zombar da justiça de Deus, porque você sempre colherá o que planta. Aqueles que vivem apenas para satisfazer a sua própria natureza pecaminosa colherão a decadência e a morte dessa natureza pecaminosa. Mas aqueles que vivem para agradar ao Espírito colherão a vida eterna do Espírito. Você talvez tenha uma versão mais antiga que diz: de Deus não se pode zombar, porque aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Aqueles que plantam segundo a carne, da carne colherão a corrupção, e aqueles que plantam no Espírito colherão do Espírito a vida eterna. Ou seja, existe uma decisão para tomar, e essa decisão terá suas consequências. Ele está falando a decisão de aceitar a Jesus, de seguir a Deus, de andar nos passos e nos caminhos de Deus, ou não, ou continuar vivendo de acordo com esse mundo, satisfazendo os desejos da carne, do coração, o pecado, que também terá as consequências. Aqueles que decidem entregar e seguir a sua vida a Deus colherão a vida eterna, que é a salvação. E aqueles que decidem viver uma vida longe de Deus colherão também os frutos dessa decisão, que é a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, o inferno. Uns serão salvos, outros serão destruídos. Mas eu quero começar a falar aqui sobre as decisões, para que você entenda que as decisões que nós fazemos, elas vão trazer suas consequências. Nós todos temos o livre-arbítrio, que é o direito que Deus nos concedeu de escolher. Nós podemos escolher. Podemos escolher bem, podemos escolher mal. Para cada escolha virá as suas consequências. Por exemplo, nós podemos escolher as decisões. Nós podemos escolher o que vamos fazer com a nossa vida, mas você não pode escolher as consequências. Não tem controle. Se você plantar um grão de milho, você não tem controle sobre
a consequência que será milho. Você vai colher milho. Ah, mas eu queria colher arroz. Né? Não é assim? A pessoa toma as decisões equivocadas, erradas na vida e depois quer ter outras consequências. Não, as consequências virão de acordo com as decisões que você tem tomado. Pessoas tomam decisões sem pensar. As pessoas tomam decisões sem sabedoria, sem discernimento, sem até conhecimento de causa. Você vê que as pessoas conhecem um rapaz, uma menina hoje, diz que está apaixonado e quer viver para sempre, quer casar. Aí depois que casa, começam os problemas, que vêm as consequências de uma decisão que não foi bem tomada. Aí a pessoa não quer, ela quer ser feliz. Mas como ela vai ser feliz se aquilo começou errado? Meus amados, meus queridos, eu já falei isso aqui, quando as pessoas me procuram para tomar uma decisão, e se é uma decisão importante, as pessoas estão procurando que o pastor diga a elas o que fazer. E muitos pastores erram nesse momento. Pastor, não, eu penso que você devia fazer isso, faz aquilo, separa desse marido, casa com aquele, casa com outro, compra isso, não compra aquilo. Essa não é a função do pastor. A função do pastor é aconselhar. A função do pastor é orar, ajudar a pessoa, mas nunca de decidir. Nós não podemos tomar decisão na vida das pessoas, é porque depois a pessoa vai dizer, é o pastor que mandou. Eu nunca decido, eu digo assim, olha, quais são as opções? Ah, eu posso fazer isso, fazer aquilo outro, posso ir por aqui, posso ir por lá. E eu pergunto, você sabe qual é a decisão que você vai tomar? Ah, não sei, estou assim numa dúvida, não sei se vou ir por aqui, vou por lá. Então eu coloco a pessoa para orar. Olha, você vai orar, quanto tempo você pode orar? Quanto tempo você pode pospor? Quanto tempo você pode deixar sem tomar essa decisão? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano? E a pessoa, 1 mês, 2 meses está bom. Então coloca o teu joelho no chão, coloca o teu rosto na presença de Deus, chora na presença de Deus e pede a Ele direção, pede a Ele sabedoria. Você veja quando Salomão foi ungido rei, né, de Israel, ele chegou na presença de Deus, ele consagrou o templo ao Senhor, e ele podia ter pedido muitas coisas, e ele pediu, Senhor, dá-me sabedoria para poder ajudar esse povo, guiar esse povo. E porque ele não pediu riquezas, sim sabedoria, Deus fez dele um homem rico, porque ele pediu o que é mais importante. O que a gente mais precisa é ter sabedoria, direção de Deus na vida. Mas as pessoas querem as bênçãos, né? A pessoa quer prosperar, quer ter carro, quer ter trabalho, eu quero um negócio, ela quer as coisas, mas esquece de que sem sabedoria você pode até ter as coisas, mas você vai perder, porque vai faltar a direção de Deus. Quantas pessoas que começam negócios, empresas e acabam quebrando, perdendo tudo, porque faltou direção de Deus, faltou sabedoria de Deus, faltou que Deus estivesse no controle, que Deus fosse o dono daquele negócio, daquela carreira, daquela família. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, as outras coisas não vão vir. Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Você tem que colocar Deus acima de tudo na sua vida. Quando você fizer isso, então Ele vai dirigir os teus passos. Ele vai usar a palavra, Ele vai usar um conselho para te guiar. Então deixa a pessoa orar 1 mês, e eu entro orando, falo, eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, eu vou pedir a Deus que venha mostrar a você a solução. Aí a pessoa fala, mas eu pensei que o Senhor que ia me dizer, que Deus ia mostrar ao Senhor. Não, Deus não tem que me mostrar, meu irmão, porque não é a minha vida, não é a minha decisão. Deus tem que mostrar aquela pessoa. Eu tenho que estar ali para apoiar, para ajudar a pessoa. Mas tem muito pastor que ele quer ser Deus, né?
Tem muito pastor aí que ele quer ser, não, eu que vou falar para você, você faz isso, você faz aquilo outro, que Deus está falando comigo. E às vezes ele não está falando nada, é a carne do homem, é o homem querendo ser importante, ser maior que todo mundo, tomar posição de super poderoso. Isso é um perigo, porque esses homens estão decidindo pelas vidas das pessoas, destruindo famílias, destruindo casamentos, mandando a pessoa divorciar, casar com outro. Que bagunça é essa? Falta de direção de Deus. Só vem orar, pastor, eu quero me separar do seu marido. Não, você não vai se separar não, você vai orar a Deus. Você vai orar a Deus e você vai buscar ajuda. Traz o teu marido aqui na igreja, vamos sentar, vamos conversar. Eu vou aconselhar vocês, dar conselhos espirituais. Se a coisa está mais difícil e precisa de uma ajuda mais profissional na área, eu vou te indicar psicólogos cristãos, pessoas que fazem uma boa terapia, um bom aconselhamento baseado na Bíblia. Que não adianta para mim você procurar fazer terapia com um psicólogo que não é de Deus, o cara vai te ensinar um montão de coisa errada, você vai se perder. Você tem que buscar ajuda de pessoas que saibam lidar com as coisas de Deus, que tenham os elementos de Deus para oferecer. É assim que a gente é abençoado. Ah, meu amigo, que maravilha. A gente não pode controlar as consequências. Não podemos controlar as consequências. Se a gente plantar errado, se nós tomarmos decisões equivocadas, erradas, as consequências virão. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelas decisões que você tem tomado. Hoje aqui nessa manhã eu estava perguntando assim às pessoas: quantos aqui reconhecem que você tomou decisões erradas na sua vida no passado e vieram consequências terríveis, problemas terríveis que você sofreu por causa dessas decisões? E eu levantei a mão junto com as pessoas, porque eu tenho que admitir, no passado, por não ter a direção que eu tenho de Deus hoje, porque eu fiquei muitos anos dentro do ministério que era só fé, nada de direção, nada de palavra, nada de direção espiritual, falta de entendimento, de comunhão com Deus. Aí as pessoas saíam fazendo as coisas, tomando decisões, aí que vamos pela fé, todo mundo doido, todo mundo maluco, e aí vem as consequências. Eu também sofri consequências, até que, graças a Deus me colocou no caminho certo, no ministério onde eu aprendi a viver na palavra, viver de acordo com as escrituras sagradas. E a Bíblia não falha não, meu amigo, meu irmão, meu amado. A palavra de Deus é poderosa. Se você tomar decisão segundo a palavra de Deus, não tem erro, não tem falha, porque Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Ele falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira, tão penetrante como uma espada de dois gumes, de dois fios, que entra na divisão da alma do espírito, meu irmão. Então você pega a Bíblia, você abre e lê e começa a orar. Aí você abre a Bíblia amanhã, começa a orar e lê. Aí você vem na igreja, abre a Bíblia, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar o homem de Deus com uma palavra poderosa que vai abrir os teus olhos e vai te mostrar que caminho você deve decidir. E para finalizar, voltando ao começo, a decisão que tomamos de viver uma vida longe de Deus, longe da verdade, porque muita gente está convertida à igreja, né? Eu estive muito tempo convertido à igreja, defendi a igreja, conheci, não, porque a igreja fulano de tal é a melhor igreja, não há outra igual. Eu aprendi que a gente não se converte à igreja, nós nos convertemos a Deus. Hoje eu tenho uma igreja, hoje eu tenho o ministério que me abençoou aqui na América, mas eu sigo a Deus, eu sirvo a Jesus, porque Jesus é quem salva.
Que adianta a pessoa estar aí apegada? Não, que a igreja não vai te salvar. Só Jesus pode te salvar. Então, meu irmão, tudo que nós plantamos aqui, nós vamos colher na eternidade. Nós estamos vivendo um breve tempo de vida. Sabia? A tua vida é assim, é curtinha. E aí você vai passando o tempo e ela vai se encurtando. A tua vida está se encurtando assim, está se encurtando. O tempo está ficando cada vez mais curto. Você tem que ter certeza de que a tua vida está certa, segura, nos caminhos de Deus. Longe do pecado, longe do mundo, meu irmão. Aí você vai colher vida eterna. Foi o que ele disse aqui no versículo 8. Aqueles que plantam segundo a carne, da carne colherão a corrupção. A corrupção da carne é o inferno, é a segunda morte. A pessoa vai colher os frutos dessa. God bless you. Nós vemos domingo que vem. Mas aquele que planta, aquele que semeia, segundo o Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Qual que você vai escolher? Qual é a plantação que você vai fazer? Você vai plantar com Deus ou você vai plantar sem Deus? God bless you. Eu lembro do domingo que vem. Vai. Nós escolhemos. Essa vida só existe em dois caminhos. O caminho do céu, da vida eterna, e o caminho da perdição, de perder a vida eterna. Nessa vida só existem duas decisões. Eu vou plantar a minha semente, a minha vida com Deus, com Jesus, e vou ter vida eterna. Ou vou ficar no mundo, no pecado, fazendo as coisas erradas, entrando e saindo da igreja. Eu falei hoje de manhã aqui que muitas pessoas estão jogando com a vida. A vida não é um jogo, a vida não é uma loteria que você joga. Se eu acertar eu ganho, se eu não acertar eu perco. A vida não é um jogo, a sua vida não é um jogo. Não continue jogando com Deus. Ah, saí da igreja, agora voltei para a igreja. Não, saí de novo, agora vou voltar. Tem gente que fica assim, cai e levanta, fica firme, não fica, entra e sai da igreja. Você está jogando, você está brincando com Deus. Quem brinca com Deus colhe corrupção. Quem brinca com Deus está decidindo viver uma vida eterna separado de Deus para sempre. Faz isso não, meu amado. Faz isso não, meu querido. Eu sei que é a sua vida. Eu sei que eu não tenho direito de estar aqui te dizendo nada, mas Deus me mandou dizer isso a você nessa manhã. Eu sei que eu não tenho direito de escolher o seu futuro, o que você vai querer, o que você vai fazer. Essa é a sua decisão. Mas porque Jesus te ama, e Ele morreu lá na cruz para te salvar, é que Ele me manda vir aqui hoje dizer: para de tomar decisões erradas. Para de fazer as coisas, para de entrar e sair da igreja, para de se levantar e cair. Fica firme. Você é de Deus, você é um escolhido do Senhor. Ele te separou para que você possa servir. Você não está no lugar certo. O lugar certo é no lugar de Deus. Amém? Meu Deus, meu Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa os irmãos que estão acompanhando agora essa palavra. O Senhor entre no coração deles, que eles possam receber a tua vitória na vida deles, no nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Amém.